Bom, eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês e dizer de realmente de escolhas que eu fiz. E para mim é uma alegria quando eu estou e posso compartilhar um pouco das escolhas que eu fiz e de fato, o amanhã ele chega logo. Mergulhe. Essa frase é bem legal, né? Mergulhe de cabeça. É o que eu faço. Mergulhe de cabeça no que você escolhe hoje, porque de fato o amanhã ele chega rápido. Eu fiz escolhas na minha vida e faço até hoje. E a principal delas, a escolha que eu fiz é ser feliz. Eu escolhi sorrir. E se você ainda não tem essa escolha na sua vida, hoje é o momento, esse é o momento, agora é o momento de sorrir e ser feliz em busca dos seus sonhos e objetivos. Para a gente realizar nossos sonhos e objetivos, a gente precisa de treino, precisa de dedicação e de muito foco. Eu treino diariamente para alcançar meus objetivos, exaustivamente para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Ah, você treina quando? Só treino de segunda a sábado. Quantos quilômetros? Depende. De 4 a 10 quilômetros por dia. E isso precisa de dedicação. E eu preciso de foco. Saber onde quero chegar. E é a escolha que você faz agora que vai fazer a diferença. Aonde você quer chegar? E eu gosto muito de uma frase que diz: os nossos sonhos somos nós que construímos. Existe uma força dentro de cada um de nós. E o que cabe a nós é ir em busca desses sonhos, desses objetivos. E quando a gente se dedica, quando a gente treina, quando a gente tem foco, nós temos que dar valor às conquistas. Esse é o troféu Laureus, ele é considerado o Oscar do esporte. É uma grande conquista, a maior conquista que eu tenho no esporte. Mas não é só a ela que eu tenho que dar valor. Quando eu era criança, comecei a ir para a escola, teve um concurso na escola. Um concurso de pintura. E ali eu cheguei e falei, eu quero participar desse concurso. E eu fiz uma pintura, e alguém aqui já ganhou uma medalha, aquela de honra ao mérito? Aí todo mundo ri, porque todo mundo ganhou uma medalha de honra ao mérito. Todo mundo já ganhou a medalha de honra ao mérito. E às vezes a gente não dá valor nessas conquistas. E ali eu ganhei como o concurso mais bonito da escola. E ganhei essa medalhinha de honra ao mérito. Na escola ainda, eu me lembro muito, por gostar de esporte, ser apaixonado por esporte, teve o primeiro dia que eu fui fazer educação física. E educação física, há uns 20 anos atrás, como que era? Jogava bola, o professor fazia isso, né? Jogava bola, joga futebol aí. Era assim que funcionava. E alguém aqui já foi o último a ser escolhido? Seja em qualquer coisa, não precisa ser no futebol, não. Pode levantar a mão que vocês têm, vai. Aê. Nossa, muita gente já foi o último a ser escolhido, hein? Tá ruim aqui. O último a ser escolhido é muito triste. Mas eu também passei por isso. E não passei por isso porque eu tenho a deficiência, não. Eu passei por isso porque isso é a vida. Eu não era tão bom no futebol. Eu nado bem, mas no futebol, mais ou menos. Eu brinco que eu era o perna de pau, literalmente, né, por ter uma prótese. Mas, no outro dia, eu já não fui o último a ser escolhido. E isso, para mim, é uma grande conquista, cara. Eu nunca fui o primeiro, a não ser quando eu tirei para o ímpar e ganhei. Então você pensa que o cara que tirou para o ímpar comigo, ele era horrível. De conta. Eu só posso pôr um, né? Par. E aí... É uma conta muito simples, né? 1 mais 1, se é par, dá 2, ganhei. Mas eu ganhei no par ou ímpar, cara. Se eu ganhei no par ou ímpar, você também pode. Você pode. A gente tem que dar valor a essas pequenas conquistas na nossa vida. E é o que eu faço, eu dou valor nessas pequenas conquistas e também nas grandes conquistas, como medalhas em Jogos Paralímpicos.
Mas eu gosto de uma frase que diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu relembrar e contar essas histórias aqui para vocês, me dá esperança de dar continuidade nessas minhas escolhas. E o principal, por mais que eu faça natação, eu nunca estou sozinho. Qualquer coisa que você faça, você nunca está sozinho. Vou citar um exemplo. Meu primeiro dia de escola. Ali eu fui chamado de saci, fui chamado de aleijado, coisas que me magoaram bastante. Mas eu tinha minha família. Então, quando eu chegava em casa, meus pais estavam lá. E foi, de fato, naquele momento que eu fiz a escolha de ser feliz. E ir em busca dos meus sonhos. E não ter o preconceito dentro de mim. Porque eu sabia que eu não estava sozinho. Na nossa vida, a gente nunca está sozinho. Nós temos amigos, família. E no meu caso, a gente tem o revezamento. Por mais que a natação é um esporte individual, a gente nunca vai estar sozinho. Porque existe a parte do revezamento. E quando nós fazemos as coisas juntos, as coisas acontecem. Quando você faz o seu melhor em equipe, todo mundo se contagia ali e faz o seu melhor. Não tem segredo. Eu costumo dizer que sozinho a gente pode conquistar algumas coisas, mas juntos nós somos muito mais fortes. Sozinho eu podia até chegar em algum lugar, mas eu tenho treinador, eu tenho equipe multidisciplinar, eu tenho nutricionista, médicos, fisioterapeuta, que estão ali junto com essa minha conquista. Então você nunca vai estar sozinho. Porque às vezes o que você mais precisa é do sorriso. De alguém. É de um abraço de alguém. Eu acho que eu gosto muito de abraço porque eu não tenho mão. Então não dá para dar um aperto de mão forte, mas o abraço eu consigo. Lembre-se sempre que você nunca está sozinho. E aí, esses são meus dois filhos, Asaf e Daniel. Daniel, eu fui bem criativo no nome. Mas eu gosto de ilustrar muito isso, porque por mais que eu tenha todas as minhas conquistas, e hoje, de repente, eu possa ser um exemplo para você, mas eu sou exemplo dentro de casa. Você é exemplo onde você está. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém olhando para você. Ele vai estar olhando para você e falar: poxa, nesse cara eu me espelho. E isso é muito bacana. Nós sermos exemplos. Essa questão de ser exemplo, hoje meu filho, ele me admira. Não pelas minhas conquistas, mas pelo que eu sou dentro de casa. Sabe por quê? Ele chegou na escola no primeiro dia. Sabe o que ele falou para os colegas? Meu pai é o homem de ferro, cara. Por eu usar prótese, né, e tal, e aí eu fui levar ele um dia para a escola e percebi que todos os colegas estavam naquela expectativa do homem de ferro, mas daí chegou o Daniel. Não era o homem de ferro, cara. Mas para o meu filho eu sou um super-herói. Então uma coisa eu aprendi na minha vida. Não é porque eu não tenho os braços e não tenho a perna. Não é porque você é moreno, você usa óculos, você é loiro. Não é porque eu não tenho os braços que isso me define. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós. É o que está dentro de você. Então você é capaz de realizar seus sonhos. Você é capaz de construir os seus sonhos. E você é um exemplo para quem está ao seu redor. Muitas coisas que eu falo em casa, meu filho acaba repetindo. Acaba fazendo igual. Olha que fato bacana. Como que eu abro uma garrafa de água? Com a boca? Como que meus filhos abrem a garrafa de água? Eu falo para eles: vocês têm mão, cara? Usa. Seja o exemplo.
Eles quase arrebentam o dente, mas quer abrir a garrafa com a boca. Você é um exemplo. Então seja um bom exemplo, porque nós estamos carentes disso. O nosso país está passando um momento muito difícil e a gente está carente de bons exemplos. Seja um bom exemplo. Comece por você, comece por mim. E não tenho dúvida que nós vamos fazer a diferença. E mude o impossível. Não coloque limite na sua vida. Assim como eu, você pode tocar bateria. Eu nado melhor, mas eu toco bateria. Mas você pode mudar o impossível. Porque eu nunca coloquei limite na minha vida de realização e capacitação. Quando eu quis tocar algum instrumento, falei, eu vou em busca disso. Quando eu quis nadar, eu vou em busca disso. Cair, pode ser que a gente vá cair. Machucar, pode ser que a gente vá machucar também. Mas o importante é como a gente vai levantar de tudo isso. O importante é você fazer a diferença, é você ser inspiração, é você ser o diferente, inovar. Como que eu toco bateria? Minha mãe fez uma espécie de munhequeira, eu amarro a baqueta e toco bateria. Canhoto, por ter a perna esquerda, então eu bato o bumbo, mas eu toco bateria. Eu tentei tocar o teclado, mas aí faltou mão. Não tem problema. A gente não deve desistir no primeiro obstáculo. Porque eu digo para vocês, tão certo como a luz de cada amanhecer, o teu, o meu, o nosso sonho, ele é possível. Nós podemos fazer o impossível acontecer. Você pode, eu posso, todos nós podemos, e dessa maneira nós podemos inspirar gerações a fazer o mesmo, a fazer o impossível acontecer. Porque eu volto a falar, um dia eu sonhei que ia ser campeão e ganhar mais de 80 medalhas, sim, porque eu acreditava que era possível. Quero aumentar essa coleção? Quero, porque falou que eu estou me preparando para 2020, estou mesmo. Mas não são as medalhas que me movem. O que me move é dar o meu melhor diariamente. É ser um atleta, ser uma pessoa melhor. Porque dessa maneira eu posso mudar o impossível. Dessa maneira eu me tornei o maior medalhista dos Jogos Paralímpicos, com 24 medalhas no total, sendo o maior medalhista do mundo. Obrigado. E dessa maneira você pode fazer o impossível acontecer. Se tornar campeão, não no esporte, mas na vida. Porque todos nós podemos ser campeões. Então sorria. A vida ela é bela, a vida ela é simples. E se você está num dia mal, lembra que eu ganhei no Paro Ímpar. Que aí você vai sorrir e já está tudo fácil. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Valeu.